O homem que teme a Deus tem aprendido a viver uma vida de retidão. Por isso, suas atitudes devem ser fiéis e verdadeiras. Mentir está fora de questão. O apóstolo Paulo procura mostrar que a nova vida alcançada por meio do Evangelho de Cristo nada mais tem a ver com a vida mundana que antes levava. A volta às antigas práticas representa um verdadeiro desastre, pois tal proceder levará o crente tanto a um doloroso esvaziamento espiritual quanto a um drama de consciência. Nada melhor que a permanência no novo caminho, a saber, Cristo. Os que olham para trás não estão aptos para o reino de Deus. O homem natural tem um mecanismo de defesa primitivo, a negação, que visa protegê-lo das consequências iminentes e indesejáveis de uma ação ou omissão. O apóstolo Pedro usou esse mecanismo de defesa ao negar Cristo, porque temia ser preso. Portanto, mentiu para se resguardar. Claro que se arrependeu amargamente disso, foi restaurado e se tornou um grande apóstolo de Cristo. Já o homem convertido, mesmo tendo essa possibilidade de usar a negação para proteger-se, deve assumir seus atos e omissões e as consequências deles. Para evitar constrangimentos, o cristão deve sempre ter uma vida reta e irrepreensível diante de Deus e dos homens, para que não escandalize o novato na fé ou mesmo as pessoas que nos observam. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O presente tópico intitula-se Verdade versus Mentira. Texto base: Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios e aos cristãos do mundo todo, capítulo 4, versículos de 17 a 25. Versículo-chave: Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses e aos cristãos do mundo todo, capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que já vos despojastes do velho homem com as suas práticas. É preciso ao homem, renovado pelo Evangelho, que cesse completamente os velhos hábitos da vida que levava antes de sua conversão a Cristo, uma vez que a nova vida de santificação alcançada mediante a fé choca-se frontalmente com as práticas pecaminosas do mundo ímpio. Mas eu fumo e não consigo parar. Quando dá vontade, eu simplesmente não resisto. O que eu devo fazer? Eu afirmo, meu amigo, o Espírito Santo já está agindo em sua vida. Faça a sua parte. Você deve agir para abandonar o vício e pedir a Cristo em oração ou mesmo jejum que o ajude a se libertar do vício. Eu sou dono de um motel e a minha renda vem disso. Então eu estaria pecando? E eu trabalho em escola de samba e faço fantasias para o carnaval. Sou uma costureira de mão cheia. A palavra de Deus é firme ao prescrever. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Eu sugeriria... transforme esse motel em pousada para viajantes. E para o que trabalha com carnaval, procure outra profissão onde possa usar seu talento. Por quê? Que comunhão tem as trevas com a luz? Quem aceita as boas novas de salvação tem a vida mudada. É óbvio que o crente vive cercado de tentações e, por esta razão, deve vigiar para não retornar à vida indigna do pecado. Os novos valores recebidos do maravilhoso Evangelho de Jesus devem ser guardados no coração e na consciência, como alguém que guarda sob os maiores cuidados um tesouro de incalculável valor. A boa palavra que nos salvou é o nosso contentamento. É o epicentro de onde deve partir as nossas ações e atitudes. Em todo o tempo, a nossa nova maneira de viver deverá ter o respaldo da palavra de Deus. Qualquer retorno aos velhos hábitos certamente levará o cristão a cair da graça e a profundos desgostos, porque terá pela frente uma consciência a acusá-lo. É desastroso para o crente perder o sentimento. Pois é,
A falta de sentimento ou sensibilidade é quase sempre produto de um processo de endurecimento da consciência, e o resultado é a perda gradual dos valores cristãos até chegar ao ponto de não mais haver o menor interesse por tais virtudes. É comum isso ocorrer quando se tenta moldar a palavra de Deus à nossa vida e não a nossa vida à palavra de Deus, achando que não tem nada de mais continuar pecando, seguindo os costumes e ensinos do mundo. E pior, se justificando sempre dizendo: a carne é fraca. O que o mundo oferece é justamente o afastamento de Deus, e isso de uma forma sutil e calculada. Nesses nossos dias, alguns cristãos renegarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo em vista as mentiras de homens hipócritas que têm a consciência cauterizada. Criarão para si mestres e pastores que lhes dirão coisas agradáveis que justifiquem os seus modos pecaminosos de viver. Não faltarão pastores que incitem os incautos a viverem pela lei e não pela graça de Cristo. E não faltarão ovelhas desnorteadas que irão atrás desses tais pastores. Para minha alegria e deleite está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Recapitular, consolidar. Quem insiste em permanecer no erro após conhecer a verdade terá a mente cauterizada pelo pecado. Ou seja, a consciência será consumida pelas iniquidades, tornando-a insensível ao erro. Quer seja por uma disposição mental, quer pela operação do erro, quem assim procede acabará mal. A insensibilidade citada na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios e aos cristãos do mundo todo, capítulo 4, versículo 19, significa que a pessoa se torna fria e impiedosa, isto é, endurecida, calejada, não mais reagindo a qualquer corretivo de ordem espiritual. É aquela condição na qual a consciência não reage mais àquele insight tão característico que se percebe quando se pratica um ato fora dos padrões com os quais se está habituado. O Evangelho e o mundo são dois vetores antagônicos. A mensagem de Boas Novas direciona a um caminho de santidade e sinceridade e contrasta inteiramente com a vida de pecados. A conversão a Cristo representa total abandono à cultura abominável da sociedade. No versículo 22 do capítulo 4 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios e aos cristãos do mundo todo, o verbo despojar assume uma forte conotação metafórica, porque significa no texto bíblico que o cristão deve despir-se do velho homem, da criatura não regenerada anterior à conversão, e se revestir do novo homem, cuja natureza mantém-se pura pela renovação do Espírito de Deus. E não é só isso. O homem, ao aceitar a Cristo, terá a mente renovada. Assim, a renovação é um processo dinâmico, como o próprio significado da palavra processo induz. E significa também restaurar a vida, tornar-se jovem outra vez. Aqui a ênfase é no sentido de que a renovação se faça continuamente e com todo o vigor. Isto é, a nova vida em Cristo deve, a cada momento, prover-se dos predicados morais que a palavra de Deus defende. Então, irmãos e amigos, aceitando a Cristo, cada um de nós será uma nova criatura. E essa nova criatura é feita em justiça e santidade. Portanto, o cristão não deve mentir, mas falar somente a verdade, mesmo que com dano próprio. A verdade é de Deus, a mentira é do diabo. Teste seus conhecimentos. Poderá o homem que não leva uma vida de santificação ver a Deus? Fundamente sua resposta. E chegamos ao fim de mais uma jornada juntos. Obrigado pela sua companhia. É a sua primeira vez aqui? Gostou? Então convido a se juntar ao canal. Quanto mais inscritos, mais alcance teremos. E ative o sino das novidades. Comente, sua opinião tem muito valor aqui. Deixe o seu like
e compartilhe o conteúdo com a sua rede de amigos e familiares. A todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.